Artigo 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, inciso 3, pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem ou a que se estabelecer a sua autoridade. Inciso 4, pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Parágrafo único. As proibições deste artigo estendem-se à seção de crédito. Artigo 498. A proibição contida no inciso 3 do artigo antecedente não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre co-herdeiros ou em pagamento de dívida ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Artigo 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Artigo 500. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área, a esta não corresponder em qualquer dos casos as dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, de reclamar a resolução do contrato ou arbitramento proporcional ao preço. Parágrafo 1º. Presume-se que a referência às dimensões for simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Parágrafo 2º. Se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Parágrafo 3º. Não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Artigo 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. Parágrafo único. Se houver atraso na emissão de posse do imóvel atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência. Artigo 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Artigo 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Artigo 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos se o requerer no prazo de 180 dias sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de mau valor e, na falta de benfeitorias, de quem é o maior. Se as partes forem iguais, haverá uma parte vendida os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Parágrafo único. Sendo muitos condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de mau valor e, na falta de benfeitorias, o quinhão maior, ou de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverá uma parte vendida aos comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Seção 2. Das cláusulas especiais da compra e venda. Subseção 1. Da retrovenda. Artigo 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, constituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Artigo 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa, até e enquanto não for integralmente pago o comprador.